falamos sobre o átrio. Depois do átrio, dentro da estrutura que era o templo, havia uma pequena casa. Uma pequena casa que estava dividida em duas partes. A parte anterior, que era o lugar santo, e a parte posterior, que era o lugar santíssimo. Na parte anterior, no lugar santo, existiam, de um lado, 10 candeeiros de ouro. Do outro lado, havia 10 mesas, que se chamavam as mesas da proposição, sobre as quais os sacerdotes colocavam todos os sábados 12 pães sobre cada uma delas. Esses pães representavam cada uma das tribos de Israel. E no fundo havia um véu. Esse véu separava esse lugar santo do lugar santíssimo. Diante desse véu estava o altar do incenso. Prestem atenção. Ao lugar santo somente entravam os sacerdotes que iam a cumprir uma função específica, já fosse acender e apagar os candeeiros de ouro, já fosse trocar os pães da preposição, ou já fosse queimar incenso. Foi precisamente frente a esse altar do incenso, onde Zacarias, o sacerdote Zacarias, se encontrava sozinho, queimando incienso ao Senhor dentro desse templo, que apareceu o anjo Gabriel e anunciou que ele haveria de ter um filho. E que esse filho seria finalmente João Batista, o precursor direto do Senhor, o maior dos homens nascidos de mulher. Imediatamente detrás desse altar de incienso, havia um véu. Esse véu, a parte posterior do véu, dentro do véu, estava aquela arca da aliança, a arca que representava o pacto de Deus com os homens. Essa arca que Deus mandou construir a Moisés. Sobre a arca, que era de madeira, forrada de ouro, havia uma tampa que era chamada de propiciatório, o assento da misericórdia, que era onde o Senhor falava com Moisés, era onde aparecia o Senhor. Sobre o propiciatório estava a tampa do propiciatório, havia 2 querubines, e por encima havia 2 grandes querubines, cujas asas se extendiam de parede a parede, representações desses querubins, significando que os querubins acompanham sempre em suas apresentações ao Senhor. A esse lugar santíssimo, que estava, naquela época, vedado, entrava somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Não entrava com campainha, como se diz assim, vamos estudar isso depois. Entrava com as vestiduras simples de linho. Entrava uma vez por ano, o dia de expiação, o dia de Yom Kippur, em hebreu. Era o dia que o sacerdote fazia uma expiação pelos pecados cometidos pelos israelitas ao longo de todo esse ano. Essa era a estrutura básica do templo. E como vemos, não tem nada a ver com o templo, ou com aquilo que nós chamamos templo hoje. O templo é diferente. Houve uma seita radical cristã que se chamavam os Quakers, um grupo pentecostal do século XVI. Dizia que não eram templos, que eram casas com campanários, porque naquela época as igrejas católicas tinham aquele campanário. A última coisa que vamos dizer neste áudio, antes de começar no próximo a estudar as partes em particular do templo, é que esse templo é um modelo que Deus deu a Israel para que viesse para nós. Provavelmente para Israel não tinha muito significado, era uma sombra daquilo que seria esclarecido no futuro quando viesse a igreja. Foram 4. O tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés tinha a mesma estrutura. O átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Depois disso, veio o templo de Salomão,
que foi quando Davi estabeleceu o reino. Tinha o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Depois de que Nabucodonosor destruiu o templo, quando veio a restauração, a volta de Babilônia, aí foi construído novamente o templo. Tinha o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Depois disso, pouco antes da vinda de Jesus, Herodes, o grande, o imperador, o rei Herodes, o grande, fez o templo com aquelas três partes. E o próximo vai ser aquele que Israel vai fazer, e no qual vai se sentar o anticristo. No próximo seguimos, irmãos. Deus abençoe vocês.